Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. E quero cumprimentar todo mundo, dizer que foi uma alegria ontem, que ótima turma, e que bom nível de debate que a gente conseguiu já nesse primeiro curso. Se a gente estivesse num curso presencial, seguramente eu contaria um pouco, daria um pouquinho de espaço de tempo para ouvir cada um aqui, para conhecer um pouco melhor a história de cada um. Acho que isso sempre enriquece, porque a gente troca com as experiências. Eu já vi que tem gente, ontem, a gente do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, de Minas, do Sul. Então, é muito enriquecedor esse tipo de experiência, até porque a gente está falando de mídias, né? Eu já trabalhei numa emissora pequena, por exemplo, e é uma aula. A realidade da comunicação do interior, por exemplo, é muito diferente de uma emissora numa capital, e saber jogar com essas duas ferramentas é sempre, sempre legal. Eu aprendi, acho, a compartilhar o vídeo, agora sim, com áudio, porque eu fiquei bem preocupada ontem, eu tinha alguns vídeos para passar, vocês notaram que a gente não conseguiu, até mudei um pouco o plano de aula para não exibi-los. E aí, vou começar, vou compartilhar aqui, a gente já colocando um vídeo assim, que eu pensei, ela logo de início, e se ele der errado, eu já sei que deu errado, e essa aula até preparei com menos vídeos, dei uma mudada, porque fiquei com medo do negócio dar errado justo na última hora e a gente perder chance de conteúdo. Estou vendo algumas pessoas pela primeira vez, acho que estavam com a câmera fechada ontem, e isso é muito bacana. Eu vou fazer daquele mesmo jeito, de vez em quando eu paro, volto para nós, a gente debate, ouve, para que a gente não perca o espírito das perguntas que surgem ao calor ali do momento, ou dos depoimentos, e até porque quando eu compartilho tela com vocês, eu não vejo o chat, né? E é super importante dar uma olhada nesse chat. A Camila já mandou aqui para a gente, eu não vou nem abrir, Camila, porque eu vou me perder, mas já tem uma meme da semana, esse link que eu mandei do BBC, de um exemplo de como uma entrevista pode sofrer por causa da manchete e da foto. Ótimo case, então nós vamos, daqui a pouco eu vou abrir esse link que a Camila mandou, tá bom? Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a gente começar, já com áudio. Então, vamos. Nossa aula número 2, hoje a nossa intenção já era trazer aspectos práticos de comunicação visual e comunicação sonora, comunicação não verbal como um todo, mas queria dar uma repassada. Ué, o que não está indo? Não foi. Isso era o de ontem, a aula de amanhã. Ô, gente, não está indo para frente. Pera. Já achei. Aqui
A gente mencionou, eu falei assim, coisas só para a gente descontrair, eu adoro essa entrevista. Só desse adulto que está falando aí, não, uma preocupação grande para as crianças também. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 5% das crianças do Brasil são obesas e 15% não são ainda obesas, mas estão acima do peso. Uma semana inteira para pensar sobre isso, porque na próxima semana é o dia do nutricionista, mas eles já vão estar hoje aqui na estação central do metrô, onde eu estou agora, conversando com a população, orientando as mais de 20 mil pessoas que passam por aqui todos os dias. Eu vou conversar com Ruth Lemos, que é nutricionista, para saber primeiro o seguinte: como é que a gente vai convencer, como é que os pais devem convencer uma adolescente que chega, por exemplo, no shopping center, como nós vimos, e prefere comer sanduíche, batata, porque é mais rápido, porque é mais jovem mesmo? O que essas pessoas precisam saber? Elas precisam saber que até um sanduíche pode ter um valor adequado. O valor nutritivo pode ser adequado até mesmo de um sanduíche. Lógico, você pode diminuir a quantidade de gordura. E aí, diminuindo essa quantidade de gordura, o que aconteceria? Não, tudo bem, assim, são só orientações. Quando as pessoas passarem por aqui, aí a senhora vai estar fazendo o quê? Os nutricionistas que vão estar aqui vão dar que tipo de serviço, que tipo de orientação? Nós vamos dar dicas sobre uma alimentação saudável, que ofereça condições de uma melhora de vida. Nós precisamos melhorar a qualidade de vida da população. Hoje sabemos que a expectativa de vida está aumentando, mas nós precisamos viver mais com uma qualidade de vida. E para isso precisamos substituir alimentos, aumentar a quantidade de fibras, de vegetais folhosos e diminuir a quantidade de gordura e hidrato de carbono. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Vou chamar a Meire por enquanto. Meire. Então, continuando aqui, gente, eu adoro essa entrevista porque, meu Deus, como ela deu errado, né? E, ao mesmo tempo, como ela deu muito certo. E tem umas coisas que eu amo, como que a repórter, ela olha para a câmera, ela fala, não dá, e a repórter continua ali, em vez de tirar o ponto de ouvido da mulher, porque o que está acontecendo ali... Vocês conheciam essa entrevista? Depois eu vou ouvir, porque agora eu não estou ouvindo vocês. Mas o que está acontecendo ali é que ela está com um ponto no ouvido, junto com a repórter que recebe esse ponto no ouvido, e ela está ouvindo com um delay, que a gente chama o termo técnico, ela está ouvindo a própria voz com atraso. Então, quando ela fala sanduíche, ela fica ouvindo, e ela fica complementando o que ela mesmo está ouvindo, e ela fica se embolando. Isso era tão simples, um pouco mais de experiência, tirar o fone do ouvido dessa senhora, mas ela virou uma super famosa, foi parar até no Jô Soares e tentou, e fez desse limão uma limonada para a gente ver que tem solução mesmo se a gente fizer tudo errado muitas vezes. Recapitulando o que a gente viu na aula passada, a gente falou um pouco sobre a estrutura de uma notícia, os 5W, 2H, se eventualmente quem perdeu a aula de ontem, a gente está falando que toda notícia tem pelo menos essas 7 perguntas básicas, né? O que, quem, onde, porquê, quando, como e quanto. E dentro dessas 5 perguntas, em geral, 1, 2, 3 delas são prioritárias no que a gente chama de pirâmide invertida, ou seja, vão as mais importantes antes, numa manchete, para depois vir o conteúdo um pouco menos importante, e no final, o que a gente chama de conteúdo suplementar, de forma que, quanto mais o leitor lê, mais ele vai saber, mas se ele não lê os últimos parágrafos, ele também já vai ter tido a informação substancial. Falamos sobre linha editorial, que mostra que essas variáveis podem mudar de um lugar para o outro, sobre os mitos da imparcialidade jornalística, mito do abutre, de que o jornalista está ali só para ferrar ou para prejudicar ou só para submeter os entrevistados a uma situação difícil. Falamos sobre audiência e atenção e falamos sobre as rotinas de redação, né, que exigem muito
muita agilidade dos repórteres, e isso faz com que essa objetividade, muitas vezes, seja interpretada de forma diferente pelo entrevistado ou por quem não entende o que está acontecendo ali na redação. E saber disso é fundamental para a gente conseguir falar quando realmente vai ser ouvido, não perder o tempo, não se atrapalhar, lembrar de trazer logo a informação que a gente quer, principalmente naquela entrevista pré-gravada com que a gente chama com microfone sorvete, né, com aquele microfone que alguém apontou para nós numa entrevista pré-gravada, não ao vivo. Dificilmente a gente vai ter qualquer outro conteúdo que não seja o conteúdo principal veiculado depois, seja por rádio ou por televisão. Então, é muito importante para ajudar no processo editorial a gente ir direto naquilo que a gente acha que é mais importante de ser dito. Isso foi assim um apanhado, sem querer consumir muito do nosso tempo, do que foi a nossa aula passada. Então, nessa aula, nós vamos falar aqui, a gente, só para recapitular, porque a gente falou ontem desse caso, né, dessa Sari Corte-Real, dessa moça que está sendo processada, né, pela morte do filho da empregada, que ficou sob seus cuidados quando ela pediu para a empregada sair para caminhar os cachorros, e a gente comentou, né, a entrevista que ela deu para o Fantástico depois. Essas são as duas fotos que a imprensa tinha de tirar das redes sociais dela, quando o caso aconteceu, e essa era a imagem que todos nós tínhamos da figura pública dela, e tinha todo esse contraste que era colocado pela mídia, e com razão, de ser uma pessoa da elite, uma pessoa branca, de olhos claros, que se colocava como elite, e como ela apareceu depois do Fantástico, numa tentativa de fragilizar-se, ou de empatia, para mostrar sua própria versão, e a gente falou sobre imagem, a coisa dela estar sem maquiagem, com uma maquiagem muito básica, né? Tirou as joias ou qualquer conteúdo, a única joia que tem presente é uma medalha, algo que remete a uma religiosidade, ela está de branco, tudo isso aí claramente foi pensado, mas a gente comentou aqui que nem sempre só isso importa, é preciso também que isso esteja compatível com o conteúdo de verdade, porque, e aí ficou um super gancho relevante para a gente começar a falar aqui, entrar na aula de hoje, porque hoje a gente vai falar sobre comunicação não verbal. Isso ficou muito na moda, né? A comunicação do corpo, a comunicação não verbal. Eu era adolescente, tinha um livro, não sei lá, Entender o Seu Corpo, e se estava assim, queria dizer uma coisa, se estava assim, queria dizer outra. Ainda no final da década de 1960, gente, já teve um pesquisador que foi muito famoso, fez alguns experimentos nos Estados Unidos e chegou-se à conclusão, sei lá, que 7% da nossa comunicação era verbal, o resto era não verbal. Hoje, esses números estão até meio questionados, porque isso foi possivelmente uma generalização de um estudo acadêmico restrito, mas a verdade que ninguém duvida é que a gente fala com uma série de elementos que não são só o que a gente está dizendo verbalmente. Isso aí, né, a gente até comentou ontem aquelas posturas de poder, falando da Amy Cuddy, que eu trouxe aí uma foto, por exemplo, que a gente fala, quando um cresce numa postura de poder, o outro tende a se retrair, e vice-versa, porque quando dois crescem, o que a gente tem uma sensação visual de que é uma briga. Então, eu até trouxe isso aí, olha, um está com postura e o outro não se diminuiu, ele também se ampliou, né? Dois pavões, quando brigam, cada um abre seu rabo, porque ali eles estão se enfrentando. Deixa eu abrir aqui para ver vocês. Se eu abro aqui, será que eu consigo? Então, os dois estão se enfrentando aqui, e isso claramente vai ser um confronto para uns não se diminuírem. A gente também está falando de uma postura de tristeza, uma postura de alegria, um enfrentamento. A gente não precisa de muito para entender isso aí, mas lembrando que a gente sempre entende dentro das nossas matizes culturais, dos nossos arquétipos, estereótipos e preconceitos. Então, eu tomei a liberdade, por exemplo, esse é um TED Talk também da
da Thaís Araújo, essa atriz brasileira, que ela traz o seguinte comentário, ela fala, se meu filho andar pelas ruas descalço, sem camisa sujo, saindo da aula de futebol, ele corre o risco de ser apontado como um infrator, mesmo aos 6 anos de idade. E uma vez, conversando com uma pessoa negra, e ela falava, olha, se você pode vestir um short, uma bermuda velha, um chinelo, uma camiseta rasgada e entrar num shopping, tem uma grande chance de você ser uma pessoa branca, porque no Brasil, as pessoas negras sofrem um enorme racismo, né? A gente está falando preconceito, mas a gente ainda enfrenta questões, a meu ver, estruturais, nem vou entrar aqui nas polêmicas de nada, mas a gente enfrenta isso como sociedade. Então, eu acho sempre depoimento interessante, porque o que a gente está falando aqui é que a nossa compreensão visual, ela vai estar mediada, ela vai estar interferida pelos nossos preconceitos, pelos nossos estereótipos, pelos nossos arquétipos e pelos nossos matizes culturais. E aí vai caber a cada um de nós escolher como a gente dialoga com isso. Se a gente quer dialogar com isso, se eu quero usar o estereótipo é de que a pessoa de óculos é mais culta, então eu vou usar meu óculos aqui nessa entrevista. Então, tem hora que a gente joga nesse jogo de uma forma maquiavélica, né? Fria e racional, para fazer uso dos instrumentos que a gente tem. E aí, falando de comunicação não verbal, é muito interessante a gente voltar lá e entender como é que o nosso cérebro processa a informação. Parece uma volta longa, mas não é. Como é que o nosso cérebro processa informação? A gente tem lá os nossos sentidos que recebem os estímulos, né, que são transformados em estímulos elétricos que são enviados para o cérebro, e aí o nosso cérebro é esse grande processador que vai processar e transformar esses estímulos em informação. Agora, esses estímulos, esse processamento não é igual para todos os estímulos, eles têm velocidades diferentes, e quando a gente recebe muito mais que um estímulo, o nosso cérebro hierarquiza essa informação que ele está processando e ele elimina algumas dessas coisas que ele está processando. É por isso que, às vezes, a gente está prestando atenção numa coisa e a gente não observa a outra. É por isso que, às vezes, quem está dirigindo entendeu muito melhor o caminho do que quem não está dirigindo, não é? Ou seja, quando eu estou dirigindo, os meus estímulos estão dados à atenção daquele lugar, eu sei voltar lá. Quando eu estou de carona, para eu saber voltar, é bem mais difícil, porque eu relaxei a parte do meu cérebro, embora eu esteja fazendo exatamente o mesmo caminho. Isso, quando a gente tem mais de um estímulo, aliás, a gente tem mais de um estímulo o tempo inteiro, a gente está sempre elegendo. Mas, quando a gente quer priorizar um estímulo em detrimento do outro, aquele outro entra com o que a gente muitas vezes chama de ruído de informação. Então, assim, por exemplo, eu vou dou um exemplo aqui. Eu estou aqui conversando, está acontecendo alguma coisa, e de repente vem um grito. Imediatamente o nosso cérebro entra em estado de alerta. Ainda que eu tivesse um estímulo visual mais forte, o grito que me surpreendeu vai tirar a minha atenção dali. A mesma coisa vai acontecer, deixa eu ir passando aqui, em relação ao visual. E de todos, o estímulo que a gente leva mais tempo processando é aquele estímulo que demanda uma conexão. É a leitura ou a informação que eu estou dizendo de forma verbal. Então, na hora do vamos ver, se meu cérebro tiver que escolher, ele dificilmente vai escolher a informação que eu estou dizendo em detrimento da informação que eu estou vendo ou ouvindo. E é por isso que a gente chega no tal ruído de comunicação, que no conceito dos comunicadores não é só um ruído sonoro, a gente chama de ruído toda aquela mensagem que gera
confronto com o conteúdo principal que eu estou dizendo. Eu pus até, olha, uma girafa, porque ela também é um ruído. Alguém pode dizer, mas gente, o que essa girafa está fazendo aqui? E se eu te provoquei essa reflexão possivelmente é um ruído no conteúdo que eu estou dizendo, porque não era essa a intenção, por exemplo, do conceito que eu estou dizendo. Alguém diz assim, ruído, uma girafa é tão silenciosa. Esse tipo de confronto também é um ruído, além do ruído visual. Então, por exemplo, vamos ver aqui um vídeo que eu acho que vocês conhecem, porque ficou muito famoso, desse professor que está dando uma entrevista para a BBC. Ó, vou colocar aqui. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? And what will it mean for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands in the region. Do you think relations with the North may change? I would be surprised if they do. Pardon me. Eu amo quando é minha esposa. My apologies. Ela entra agachada, como se ela não tivesse, ela sai agachada. What's this going to mean for the region? My apologies. South Korea's policy choices on North Korea have been severely limited in the last 6 months to a year because. O mais divertido desse vídeo é que ele continua olhando para frente como se alguém pudesse prestar atenção em alguma coisa que ele está dizendo. Tem um bebê com andador, tem uma mulher andando engatinhando atrás dele. Então, nessa hora, o que acontece com a gente? A gente para, o nosso cérebro prioriza outra coisa, a gente para de entender o que ele está falando, ou a gente para de ouvir o que ele está falando. Isso, às vezes, acontece nos mais variados tipos de ruído. Às vezes você está vendo ali, a pessoa trouxe uma imagem ali atrás, um quadro torto. Quem tem um pouquinho mais de tendência, então, a pessoa não consegue prestar atenção. Você já conversou com alguém que está com dente sujo? Que ficou com aquela casca ali? Eu não sei você, mas eu tenho, às vezes, enquanto você não conseguir dizer para a pessoa, olha, dificilmente você está prestando atenção em 100% do que ela está dizendo. Se ela estiver dizendo alguma coisa cujo conteúdo seja de muito rápida e fácil absorção, você vai conseguir compreender bem. Se for um conteúdo um pouco mais sofisticado, você já perdeu, não é verdade? Vocês estão comigo? E aí eu queria dizer, olha, eu adoro. Então, a gente vai entrar nesses ruídos, nessas comunicações que acontecem paralelamente. Eu queria começar com a comunicação visual, em que uma única imagem é capaz de contar uma história inteira. Então, eu separei algumas fotos que, a meu ver, são sensacionais de fotojornalismo, e não é à toa que a gente tem essa categoria de jornalismo à parte, né, o fotojornalismo, porque, por exemplo, esse sujeito, com esta única foto, ele contou do fim do governo Trump nos Estados Unidos, no dia na contagem das eleições, né? Então, aqui já tem tanta informação me dizendo, sem usar nenhuma... Bom, aqui tem uma palavra que é exit, mas essa única palavra, né, essa porta de saída com essa seta, já está me contando um monte de coisas que a gente precisava escrever bastante texto para contar. Tem um outro foto do fotojornalismo brasileiro, premiadíssima, que eu adoro, e é sempre interessante ver como uma imagem conta uma história, que deixa eu passar aqui, essa foto está até numa qualidade ruim quando eu ampliei, agora me dou conta, que é essa foto da Dilma traspassada por uma espada, né? Literalmente apunhalada pelas costas. Essa foto ela não está apunhalada, ela está recebendo as honrarias do Exército no início da legislatura, mas no momento em que existe a composição do Congresso, com um presidente que estava sendo eleito, Eduardo Cunha, existem enormes conflitos com o Congresso e uma sensação de que uma parcela do MDB, que é o partido que ela tinha como vice-presidente, estava abandonando o barco, estava traindo. Então, essa foto contém um monte dessas informações, essa foto é genial, né, gente? Essa foto, e eu estou cometendo aqui a injustiça de não citar o fotógrafo,
eu não quero cometer injustiça, vou checar o nome dele antes de falar qualquer coisa, mas aqui a gente tem todo um conjunto de informações e de diálogo. Uma única foto, ela também pode fazer uma pergunta, né? Ela pode levantar perguntas. Então, essa foto, as pessoas que conhecem sabem que foi em Manaus, né? No assentamento, mas essa foto levanta um monte de perguntas, né? Essa foto dá uma sensação de presença do Estado forte contra uma população. A criança está pelada. É uma foto, é uma mulher, né, com um pau na mão. Essa foto, eu também acho ela impressionante e como ela fala na nossa comunicação visual, né? Essa foto, uma foto pode dar opinião. Essa foto também é uma foto premiada, né? O presidente venezuelano, né? O Chávez, então presidente, nessa foto, eu não sei exatamente o que tem atrás dele, mas essa foto é genial, porque ele ficou literalmente com as orelhas do Mickey, numa referência à relação dúbia que a Venezuela tinha nesse momento com os Estados Unidos, em parte de profunda crítica, de conflito, por outro lado, os Estados Unidos, os maiores consumidores de petróleo da Venezuela. Então, que é outra foto em que aqui tem uma opinião, né? A gente bate o olho nessa foto e a gente quase consegue ver a opinião do fotógrafo sobre esse momento, e, no caso, uma vez publicada por um veículo de comunicação, muitas vezes uma opinião do veículo de comunicação também. Então, posto que uma única imagem é capaz de contar uma história, quando a gente for dar uma entrevista, nada mais justo do que a gente tenha uma especial preocupação com a imagem que nós vamos dar, com as informações que toda a nossa imagem vai fornecer ali. Seja a nossa imagem prévia, se eu estou dando uma entrevista para um jornal e alguém vem fotografar, essa informação é fundamental. Que roupa eu vou usar? Né? O que ela vai dizer? Então, eu queria trazer agora aspectos práticos relativos à informação visual. Trouxe muito para a televisão, mas vale muito dessas coisas para os outros também, né? Eu me lembro que uma vez eu vi, tem uma frase nos Estados Unidos, né? Never a second chance for a first impression, né? Não existe segunda chance para a primeira impressão. E a primeira impressão, muitas vezes, para muitos de nós, a única, né? Os políticos têm uma frequência maior para dar entrevistas, muitos de nós têm uma frequência menor, é uma oportunidade menor de dar entrevistas. Quando eu estou dando entrevistas como autoridade do setor em que eu estou me propondo a falar, eu preciso, então, ter presente que não importa o quanto eu saiba, é a forma como eu vou me apresentar vai contribuir para essa informação. Então, por exemplo, existe o que a gente está falando de informação visual implícita. Eu coloquei aqui no Canva, onde eu faço essas apresentações, eu coloquei, assim, na pesquisa de imagens, eu coloquei assim, homem trabalhando. E aí me vieram essas imagens, eu as coloquei aí da forma como vocês estão vendo. E é bem interessante observar, né, as camisas, né, arregaçadas, né? Existe um homem que está de terno e gravata, que está numa varanda, a gente tende a depender dessa simples comunicação visual, que é um outro tipo de trabalho que ele está fazendo, ou ele está ocupando um outro tipo de função. Eu vou só colocar o da mulher para eu dar essa parada para eu ouvir um pouco vocês e ver o chat, porque nós já estamos aqui com essa primeira meia horinha. E a informação visual implícita, no caso da mulher, quando eu coloquei a mesma coisa, mulher trabalhando, e eu peguei as principais informações que me vieram, e me chamou muita atenção, por exemplo, que a maior parte das imagens de mulheres trabalhando são mulheres de óculos. Então, assim, é um estereótipo que a gente está falando? Possivelmente né?
Essas mulheres estão, algumas de cabelo preso, outras de cabelo solto, uma delas com as crianças no colo, acho que já é oferecendo aí a realidade de teletrabalho. Veja que também é interessante observar que essa imagem do homem com as crianças no colo não apareceu quando eu pedi a imagem de homens trabalhando, né? Para falar que os nossos estereótipos estão sempre assim presentes. Vou parar um pouquinho para ouvir vocês. Um minutinho. Voltando aqui, eu queria, então, propor que a gente... Vou pegar os que estão com a câmera aberta aqui e vou aproveitar um pouquinho para fazer a seguinte pergunta. Regina Luna, que está aqui aberto vendo o curso. Você está olhando para o... Vocês estão olhando só para mim ou vocês estão com aquela tela todo mundo aparecendo, gente? Estou com a grade. Com as pessoas aparecendo, né? Está todo mundo em tela. Joia. Então, agora eu pedi para a Regina, então, fazer uma leitura sobre a Karen. Quem é a Karen? Justo eu, né, Karen? A Karen deu aquele sorriso de, putz, justo eu. Eu vi a Karen aqui já. Você achou a Karen, Regina? Achei. A Karen posicionou a câmera dela muito bem. Melhor que eu. Então, dá para a gente ter alguma informação imediata sobre a Karen? Tem um anjo aí atrás na parede, Karen? Não chega a ser um anjo, é uma espécie de flâmula. É um macramê. Daqui parece um anjo. Sabe aquelas estátuas de anjo assim, que o pessoal gosta de pendurar nas paredes? Também. O que dá para dizer? A Karen está saindo. A Karen não está o tempo todo em casa, porque tem uma bolsa pendurada ali do lado. Como eu não estou saindo assim frequentemente, eu não ando com bolsa perto de mim. Então, eu vendo a bolsa pendurada ali, eu vejo que a Karen deve estar saindo um pouco mais do que eu. Fora isso, daqui, né, Karen? Pode não ser o que você tem, mas aqui a minha visão é que parece que tem um anjo pendurado atrás de você. Então, olhando a flâmula que você disse sim. A flâmula que você disse que tem na sua parede, daqui me parece ser um anjo. Mesmo você falando que é uma flâmula, eu continuo vendo um anjo. Enfim, posso só, não sei, dar o feedback aí? Não, eu não estou saindo, eu estou em home office a perder de vista, já faz uns 84 anos. E eu nunca saí mochila... de casa. Eu acho que eu sempre trabalhei no remoto. Eu também. A mochila fica ali porque a casa é pequena e ela está aposentada ali, porque antes ela ia para a rua, né? Então agora ali é o lugar que sobra para ela. Enfim. A minha já está enfiada no armário. Então, eu acho interessante a gente perceber isso. Eu vou falar, então, das minhas percepções de estereótipo, que podem não ser nem verdade, mas a gente vê a Karen, poxa, parece super jovem a Karen. Então, ela parece mais filha do que mãe. Ela me dá a sensação de ser estudiosa, de ser dedicada, sabe? De ser uma pessoa mais estruturada. Então, antes dela falar qualquer coisa, a Karen, quando ela chegou e ela vai dar uma informação, ela séria, né? Ela parece uma pessoa séria, então, que tem uma certa credibilidade quando fala. Então, se a Karen me dissesse, olha, eu estou falando um negócio aqui porque eu estudei isso, eu acreditaria, porque os nossos estereótipos, eu não estou falando nem só de arquétipos, né, gente? E muito menos de verdade. Eu estou falando de informação que a gente está recebendo um dos outros aqui, olha. Por exemplo,
Vamos continuar, assim que é uma forma da gente se conhecer. Karen, você está falando de onde? Falo de São Paulo. Karen está de São Paulo. Regina? Brasília. Brasília. E eu acho bonitinho quando eu falei, deixa eu falar assim, Regina, fala o que você achou. Uma penca de gente desligou a câmera. Não os julgo, talvez o fizesse, mas não façam, porque afinal a gente está aqui para essa troca que é enriquecedora de experiência. Né? Deixa eu ver quem mais que está aqui de câmera aberta. Ó, uma galera fechou e eu abri. Isso aí, vem para jogo, entendi. Se colocou para jogo, então pode brincar. Desceu no parquinho, já pode fazer a sua análise aqui, olha. Sua análise, então, sobre o Fernando Machado. Achou ele aí? Achei. Tá. A primeira impressão que o Fernando Machado me passa é de um homem sério, talvez um pouco conservador, que sempre que é fechado, possivelmente fechado, mas quando coloca seus pontos, quando se coloca, é firme na forma que se coloca e que se posiciona. Acho que isso, mais ou menos. Olha, eu acho super interessante essas observações, porque, veja, gente, nós estamos fazendo conceito baseado em nada, baseado em um pedaço de cara colocado aqui. Eu queria ressaltar que a Regina trouxe uma informação interessante, que é a informação visual que está atrás da Karen. Deixa eu aproveitar, então, assim, que isso vai acontecer o tempo inteiro, e a gente vai falar disso também, especialmente quando a gente for chamado a dar entrevista na nossa casa. Então, amanhã ou depois, hoje em dia, você vai ser chamado a fazer uma participação. Olha, eu vou fazer uma coisa. Eu posso fazer. Eu, por exemplo, eu tenho um monte de informação atrás de mim. Então, agora eu vou convidar alguém para fazer uma leitura aqui do que dá para depreender de mim. Deixa eu ver aqui. Lucélia, o que você acha, Lucélia? Quer dar esse palpite? O que dá para saber a meu respeito aqui? Quero dar sim, professora. Bem, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Bem, as informações que eu tenho de você, as informações ali de fotografias, né? Acredito que sejam de familiares. Então, você traz muitas essas lembranças afetivas, né, próximo a você. Acredito que esteja no seu ambiente de trabalho, onde você pode consultar ali nas estantes os livros que você trabalha, né? Me parece que também, não sei se é de CDs ou DVDs, algo assim também, eu percebo que é um lugar cheio de afeto, né? Tem uns lembretes ali, o mural, tem uns desenhos, eu consigo fazer essa leitura de afetos ali no cantinho. Então, eu consigo ver uma vida dinâmica, né? Que tem música, que tem afeto, que tem livros, cheio de atividade, de vida. Picotou ali, mas você viu que eu toco violão. Mal, mas eu toco, porque o violão está ali, né? Então, essa... Ih, está dizendo que a minha conexão... Vocês estão me ouvindo bem? Acabou de dizer que a conexão da internet está ruim. Então, então, essas informações estão ali, olha, tem um desenho cor-de-rosa, é sinal, possivelmente, quem fez uma casinha de algodão no desenho cor-de-rosa, é bem provável que eu esteja falando de uma criança. Então, tem uma criança importante aqui, são coisas que vão me importar. Estou vendo Santana chegar, hoje me falou que vinha para a aula, abriu câmera, gosto disso. Vamos voltar, deixa eu ler só os comentários aqui, para a gente... professora, vamos voltar aqui. 7h28, meu Deus, é muito comentário, gente, me desculpa, não sei se eu consigo acompanhar com tudo. O Corpo Fala, sim, o livro, o nome do livro esse, da adolescência, acabou de contar a idade, Regina, é da minha geração, o livro era O Corpo Fala.
Está até na biblioteca da minha graduação. Como fala, Linguagem Silenciosa da Comunicação Não Verbal. Tinha uma série bem antiga chamada Lie to Me, que falava sobre comunicação não verbal. Pierre Veil, o reitor da Unipaz em Brasília. Lie to Me, The Mentalist, que também trabalha com essa coisa de mentira, que tem umas coisas bem legais, mas tem um monte de estereótipo também, mas é super interessante a gente conhecer. Acho que a Ropeador nos dá patroa da entrevista sobre o caso do filho da empregada doméstica que morreu tem a ver com semiótica, né? Semiótica e representações sociais. Fabiola, acho super interessante você trazer essa reflexão para a gente. Não sei se você está aí, se pode abrir câmera. Esse vídeo é ótimo, possivelmente do professor, né? Vamos lá, o primeiro frame, dá até para fazer uma análise dos papéis de gênero com esse vídeo. O vídeo do professor, né? Concordo, se é do vídeo do professor, porque o professor está lá, ó, e a mulher lá se engatinhando, se fosse uma mulher, e é muito engraçado o constrangimento desse professor, e nem reconhecer a presença da criança. Vi várias reflexões sobre isso e concordo. E tem um outro que o repórter começa a conversar com a criança, que é muito fofo, podemos procurar. Meu Deus, é muito comentário. Sim, eu amo esse vídeo. Melhor que só o da mulher do Pochá passando uma toalha abaixada por trás da entrevista do Boulos. Uai, gente, não conheço. Tem que me mandar um negócio desse. Eu não converso, não consigo. Essa série seria legal. A mulher do gente, é muito. Pelada e com a toalha na cabeça. Virou meme. Porque ela passou por trás dele pelada e com a toalha enrolada na cabeça. Não vi. Entendeu? Como que eu perdi assim, isso, ela passou e o Boulos falou, eu acho que passou alguém atrás de você. Acho que a Adriana vai colocar aí, ela está procurando. Aí que a gente foi lá, em vez de ela estar embrulhada na toalha, não, ela só botou a toalha na cabeça e passou pelada por trás. O pessoal está mandando aí no chat para você. Eu estou dando uma passada de olhos aqui, porque são muitos comentários, para a gente não perder de vista. O Adriano mandou aqui no YouTube, Cailton já mandou. Gente, o que é isso mesmo? Esse vídeo, me perdi. Do Porchat. Do Porchat! Vocês querem ver? De ruído de comunicação ou seguir uma aula? Por mim, é longo, gente? Vocês que conhecem, é coisa de 2 minutinhos? É curtinho, mas você não viu. Acho que valeria a pena você ver, né? 30 segundinhos só. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar ele aqui, se der tempo a gente volta nele. Até para vamos você continuar. Piada, né? Agora estou entendendo até uma coisa, não tinha uma loja americana que faz o que eu acho que ali entendi um pouco, tá vendo? Meme é isso. E a gente tem que voltar também na meme que trouxe a Camila. Eu quero voltar para a nossa aula um pouquinho. Vamos lá. A gente falou sobre vestimenta, informação visual implícita, e eu sempre gosto de dizer, não tem ninguém que saiba pensar a informação visual de forma mais efetiva que o pessoal de campanha. E aí, é muito engraçado, porque quando a gente volta lá naqueles homens trabalhando, você vai ver que 9 entre 10, quando estão trabalhando, estão com a manga arregaçada, assim, ó, né? Tirada para a região do cotovelo. O que acontece também com as mulheres, quer ver? Ó, vamos dar uma olhada lá? Olha aí, ó, né? São todas com a manguinha arregaçada, porque a gente tem até esse conceito do arregaçar as mangas. Quando chega na política, a gente vê que isso acontece o tempo inteiro. E, por exemplo, aqui isso é uma dualidade, porque a gente tinha numa campanha o Lula, quando ele quis construir essa imagem de Lula paz e amor, um Lula que era temido pelo mercado financeiro, né? Tido como... Ele precisou construir a imagem do Lula paz e amor em 2002 para 2003 para ganhar as eleições, e aí ele começou a aparecer de terno. Então, aparecer de terno era o contrário do que o outro estava falando. Como a gente já o reconhece como alguém representante do Partido dos Trabalhadores, ele agora se vestia para comunicar à elite brasileira, à elite financeira, que ele não seria uma pessoa ameaçadora para o mercado financeiro, para esse tipo de diálogo. Aqui tem uma intenção nesse termo,
que era exatamente o oposto do Geraldo Alckmin, já interpretado como um homem de elite, e do estado mais rico do Brasil, que, para fazer campanha, se coloca de camisa, terninho arregaçado, porque eles estão aqui comunicando, eles estão contando uma história. E a gente tem também a comunicação visual, que é explícita. E nessas eleições foi divertido, porque como todo mundo usava máscara, a gente viu uma quantidade enorme de candidatos, trouxe 2 aqui, o do Rio e de São Paulo, com o número deles explícito, e até com o lema, olha aí, do Eduardo Paes, prefeito eleito do Rio de Janeiro, né? É mais que trabalho, é amor pelo Rio. Era a campanha dele, e todas as entrevistas que ele deu para todos os noticiários, ele estava metido com o número dele na cara, assim como o Boulos. Também tem a camiseta, né? A Lute como Marielle Franco ali, da esposa dela, que inclusive foi eleita, ou Manuela Dávila, que usou essas camisetas todo o tempo, e elas estão assim, seja com a informação visual explícita ou implícita, construindo uma persona que tem que ser coerente com o seu conteúdo. Então, por exemplo, se eu estou aqui vendendo joias para elite, então eu agora sou, não sei, a Carla Amorim, e comecei agora com o meu design a vender joias e construir joias para elite. A minha persona, ao se comunicar, ela vai ter que ser coerente com o conteúdo que eu estou comunicando. Se eu estou querendo me formar como uma pessoa que vende esse tipo de produto para a elite, posso eu ser a pessoa que não usa essas joias? Posso ser uma pessoa clean? Clean eu até posso, com poucas joias, mas eu tenho que ter esses valores nessa apresentação presentes, coerentes no meu todo. Então, assim, eu tenho que demonstrar um certo afeto pela moda, não dá para eu simplesmente desprezá-la, porque, afinal, é uma coisa importante. Se eu quero ser uma grife, eu vou ter que ter coerente com essa persona, que é muito diferente, por exemplo, de uma persona pública, interessado no bem social. Então, e aí uma coisa importante, que é arriscado construir um personagem ou uma persona completamente dissociado da minha verdade, da verdade que a gente acredita, justamente porque a comunicação ocorre em variados níveis. E eu pus isso aqui sem imagenzinha, sem nada, bem grandão, porque a gente fica muito tentado a conhecer e discutir, quando a gente discute essas personas, né? Esses arquétipos que a gente vai usar, a gente fica muito tentado a encaixar dentro da personalidade da gente, da figura pública que a gente quer ser ou representar no nosso associado, e às vezes não combina com ele. Ontem, alguém falou, olha, como é que eu faço para tentar colocar empatia em alguém que não tem? Eu diria, possivelmente, essa não é a melhor... pedir para ele simular essa empatia pode ser super arriscado. E aí eu vou trazer o exemplo que a gente deu no início, que isso são 3 exemplos aí, né, que a gente trouxe da Sari, ou da Suzane Richthofen, ou do casal, daquela menina que esse casal tirou a filha pela janela, né? Claro que aqui são exemplos de 3 situações, assim, vamos dizer, de muita comoção nacional, e que eles são projetados realmente como, né, como culpados, né, condenados pela sociedade, e em 2 desses casos já condenados pela justiça, e que eles tentam reverter isso, indo construir uma imagem, dos 3 no Fantástico, se bem que a outra ali, a imagem é do Fantástico, né, da Record, mas que eles estão tentando construir uma imagem e dá errado. Dá errado porque todo o personagem que eles estavam tentando construir não está coerente com a verdade que eles passam, e como a gente se comunica com o rosto, com expressões, com muito mais domínios do que a gente é capaz de controlar, é muito arriscado a gente querer construir um personagem que não parece com o que a gente acredita. Porque ontem a gente falou que carisma,
as pessoas mais carismáticas são aquelas que acreditam no que elas acreditam em si próprias. E por isso que a autoestima é um negócio importante, né? Quando a pessoa se acha o ó do Borogodó, ela não precisa nem simular para você que ela se acha o ó do Borogodó. Então, você não percebe ela como metida, você só percebe aquela pessoa como o ó do Borogodó, porque ela está vendendo esse peixe. E aí, quando a pessoa acredita no que ela faz também, mesmo independente dela acreditar na autoestima dela, se ela acredita no que ela faz, quando ela faz isso, você percebe quando é verdade. Mas o que eu arriscaria dizer aqui é que são 3 pessoas que, honestamente, não acreditam no que elas estão falando. Elas não acreditam no que elas estão dizendo. Quando essa moça que a gente viu mais recentemente disse, olha, eu fiz tudo que eu podia, ela tem que pensar para falar, porque ela, na verdade, não acredita. E aí fica muito evidente para nós, que nos comunicamos com diversas outras ferramentas, que isso aí está dando errado. Então, na hora de construir a nossa persona, se a gente vai ali bancar a boazinha que a gente não é, ou se a gente vai bancar a sexy que a gente não é, ou se a gente vai bancar não sei que outra persona que a gente é, o protetor que a gente não gosta de ser, possivelmente é arriscado. A vantagem é que o que quer que a gente fale com verdade, e a gente está vendo isso acontecer muito, as pessoas vão se tocar por você vai comunicar com aquelas pessoas que precisam se comunicar com elas. E é por isso que a gente vê, já, por exemplo, dando uma opinião aqui, que tanto o ex-presidente Lula como o atual presidente Bolsonaro, independente das opiniões que a gente possa falar, quando você os vê falando, você acredita no que eles estão dizendo, e me dá aquela sensação de que eles realmente acreditam no que estão dizendo, e é isso carisma. Então, mais importante, se a gente está construindo a nossa entrevista, é a gente encontrar as verdades que a gente vai defender de verdade. E aí, agora, trazendo outros elementos super práticos, a gente, a partir da construção do personagem que a gente quer, a gente vai começar a fazer escolhas para aparecer numa foto ou numa entrevista. Estampa versus cores discretas. Olha, é errado usar estampa? Não, mas ela é uma informação, é um elemento que vai estar presente. Então, eu tenho que ter presente que eu estou, nesse momento, gerando uma informação a mais, que se ela não é necessária, ela é ruído. Se ela é necessária, aí é outra coisa. Se eu quero me mostrar transgressora, se eu quero, então, assim, sem ver nada, por esse homem com essa camiseta assim, eu diria que ele me faz sentido se é um artista que vai dar entrevista, é um ator, é alguém lançando um material, é um artista plástico, porque ele, para mim, esse é um conteúdo de informação que ele está me passando. Na dúvida, eu pus aí até o casal real, né? O filho do príncipe Charles, William, e a mulher dele, né? E ambos já com esse protocolo, já vestidos de acordo, inclusive com os mesmos tons, de forma que a roupa aqui seja um elemento mínimo de informação. Então, quando você for dar uma entrevista, não estou dizendo, claro que se você for dar uma entrevista e aparecer numa televisão vestido como a menina aí, você dificilmente essa roupa vai te soar como um ruído, né? Você pode não fazer bonito pela roupa, você também não vai fazer feio. Cores sólidas versus listra. Eu pus aí um pedaço que eu achei na internet para ilustrar, mas essa nem é o principal. Tem algumas emissoras de televisão, e aí é um sentido prático, se amanhã depois você for chamado, por exemplo, para participar, especialmente no estúdio, que dá o que a gente chama de batimento, como as linhas estão sendo ali, porque televisão é um sinal que vai sendo captado assim, por ponto, né? É uma varredura, o cara varre aquilo tudo, mostra aqueles pontinhos. Quando tem lista muito pequenininha, o azul, branco, aquilo não sei se vocês já viram em entrevista, que às vezes a lista, você vê de longe, fica assim, a lista fica se movimentando.
elas geram ruído. Então, uma dica prática, eu diria, se for dar uma entrevista amanhã ou depois no estúdio de televisão, evite as listas, especialmente as listas finas, né? As listas mais grossas, talvez hoje com a tecnologia que a gente tem já fique mais claro, mas uma lista muito fininha, ela pode ser complicada. Não é uma boa ideia. Sobre cor, precisa ser sempre de uma cor só? Não. Pode ser uma roupa colorida? A meu ver, conforme for, até deve. Mas lembra que a cor projeta uma cor sobre você. Eu nem vou entrar nesse aspecto de colorimetria. Hoje existe toda uma galera que estuda isso. Existe muita informação na internet sobre isso, sobre melhores cores. Dei só o exemplo dessa mulher aí, com 2 exemplos de cor. Repara que quando coloca uma cartela de cor ou outra cartela de cor, a cartela de cor mais viva, nesse caso, faz muita diferença sobre o rosto dela, sobre os tons dela, até sobre a sensação de saúde dela. E isso é legal da gente compreender. Eu, particularmente, acho que para a mulher, por exemplo, eu vou dar o meu depoimento aqui, prático, para quem não tem muito esse tempo. Quando existe um tipo de verde, quando você está no estúdio, a luz reflete aqui, ela reflete em cima de você, que você fica demanda mais maquiagem, porque você fica mais pálido. Com aquele volume de verde, você fica mais literalmente esverdeado. Em compensação, alguns tons com mais rosa, porque a nossa pele tem mais rosa, né? Tem mais laranja. Esse tipo de tom, às vezes o mesmo rosa claro, quando ele reflete corando um pouco a gente. Então, para ter presente também, na hora, se puder escolher os tons, sabe? Escolher tons, dá uma olhada no espelho, imagina que lá é muita luz e isso pode ajudar a te favorecer. Acessório e decote. Eu sei que isso já é, em geral, de sentido comum, mas existem acessórios. Os acessórios eles vão entrar como uma informação no que você falar. Significa que você não pode usá-los nunca? Não sei, depende. Se você estiver vendendo acessório, se você estiver falando sobre moda, talvez seja pertinente. Mas se você estiver dentro de um estúdio, por exemplo, e você estiver dando uma entrevista sentado, esse acessório, essas pulseiras, elas vão falar tlec, 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 todas as vezes que você me mexer. E aí, para o espectador, isso vai gerar um ruído. Colar, a mesma coisa. O brinco, se eles fazem barulho, é uma péssima ideia. Se eles se encontram um com o outro e fazem barulho, é uma péssima ideia. Se eles são grandes demais, lembra que todas essas informações que a gente está dizendo, tem uma história uma vez, lá nos idos da TV Manchete, que nos contou, estava um grupo, eu ainda era saindo da faculdade, estava a Márcia Coutier, que era apresentadora do jornal da TV Manchete, né? E ela falou que ela apresentou e ganhou um broche do marido, colocou o broche aqui. E naquele dia, a quantidade de e-mails que chegavam, e-mails não, porque acho que era carta na redação, sei lá, dizia o que é exatamente que estava naquele broche. Como as pessoas não conseguiam reconhecer se era um anjo, se era um bicho, o que era aquilo, aquela informação entrava como um ruído. Então, o que aquilo está fazendo ali? Né? Gravata, eu pus essa gravata, não sei se dá para vocês verem, mas é uma caveirinha ali no meio. É o tipo da informação meio errada, entendeu? Que o cara acha que está sutil, aí você está no meio da entrevista, o cara está falando e você está assim, ué, gente, aquilo é uma caveira? Virando a cara assim, nossa, ali parece que estou viajando, estou vendo uma caveira. E só de eu estar pensando isso, comprometeu completamente o conteúdo do que eu queria dizer. Mais até do que se fosse um caveirão explícito no peito dele. Porque o fato de me exigir uma cognição para prestar atenção nisso fez com que, inclusive, às vezes, eu não sei se isso acontece, eu vejo noticiário com meu marido, e às vezes ele está lá e fala assim, nossa, que roupa não sei o que, nararã. Pronto. Não só ele não prestou atenção, como ele acabou de me impedir de prestar atenção no conteúdo que estava sendo dito, porque agora aquela informação está combatendo com outra informação que eu estou ouvindo de um diálogo que está vendo aqui. E decote, de novo, é errado? Nada é errado, a priori, porque você pode escolher comunicar com isso, mas você vai estar seguramente interferindo com essas informações na informação que você está verbalizando.
Aí agora outros detalhes técnicos. Se amanhã ou depois você for dar entrevista no estúdio, e eu acho que hoje alguns estúdios maiores, de programas muito maiores, eles têm vários tipos de microfone. Existe o que é aquele boom direcional que aponta na sua direção, então você não precisa de microfone nenhum. Existe aquele microfoninho que você encaixa na orelha, tipo da Ana Maria Braga, e que chega perto da sua boca aqui. Existem o próprio microfone segurando na mão, ou do Silvio Santos, que é aquele trem amarrado aqui, mas muito possivelmente, no Brasil todo, o microfone mais comum se chama microfone de lapela. É um microfone pequenininho, que ele se encaixa num gancho, que pode ser lateral ou vertical, e ele coloca, e esse fio vai por dentro da roupa até uma caixinha, e ele que liga, que conecta ele ao som do estúdio. Esse microfoninho aqui, quando ele está preso, ele pesa sobre a roupa. Então, especialmente para mulheres, eu já vi mais de uma vez, mulheres que estão lindíssimas, vestidas numa roupa de seda, igual dessa moça aqui, ó, mas que quando elas entram e elas colocam aquilo aqui, a roupa é leve demais para segurar aquele peso, ainda que seja um peso pequeno. Então, o que acontece? A roupa cai assim. E isso forma um desconforto visual para quem está vendo, aquela blusa entortada assim para baixo, ou pesando, que não fica legal. Aquilo faz uma... E além de tirar o charme da sua blusa, você está descomposta, você está com a blusa caída para um lado, podendo, o ideal é a roupa mais estruturada. No passado, tinha muito essa coisa do terno, né? E você vê, inclusive, no jornalismo, em todos os lugares, o terninho para cima e para baixo, é um clássico, vou até falar disso. Mas esse é um detalhe. E a mesma questão acontece, então, no microfone em relação ao cabelo, porque eu até coloquei essa outra moça linda, aliás, de óculos aí, com esse cabelão super lindo. Eu, por exemplo, tenho cabelo comprido, e pode acontecer desse cabelo, conforme o movimento do cabelo, cair sobre a lapela. E quando ele encostar na lapela, ele também vai gerar um ruído. Ele vai gerar um... Então, às vezes, se é uma entrevista maior e a pessoa está falando ali, e você está com o microfone muito perto do seu cabelo, vale a pena considerar que você possivelmente vai ter que tirar isso dali. Às vezes, se o cabelo cair, ele vai gerar um ruído, para você ter presente na hora das suas escolhas de entrevista. Óculos escuros nem se fala, né? Acho que tirando Nelson Mota, não conheço mais ninguém que... Acho que até ele parou de dar entrevista de óculos escuros, que é feio pra caramba, né? E você perde uma das informações de comunicação mais importantes, que é o olho, é o olhar. Quando a gente olha uns para os outros, como isso tem um impacto muito mais importante. E o branco, isso no passado já foi muito pior, hoje em dia muito menos, porque as tecnologias cresceram muito, a nossa capacidade de captação, hoje até o nosso iPhone, o nosso telefone, como chama? Meu Deus, me fugiu o nome do telefone, mas enfim, esse telefone que todo mundo tem, gente, vocês entenderam. Se vocês entenderam, vocês vão me ajudar. Eu tenho certeza que se eu pudesse ver aqui meu chat, vocês já tinham me respondido. Mas eles captam de forma melhor, mas sempre lembrando que é mais desafiador para a câmera captar isso. Então, se você for dar uma entrevista, às vezes numa TV menor, ou numa TV com menos recursos, amanhã ou depois, eu diria, se você puder evitar o branco puro, também acho uma boa ideia. Embora, se você tiver um terno com a camisa branca por baixo, uma gravata, isso não deve ser um problema, mas assim, você está lá todo de branco, ainda mais se você vê que mesmo aqui na imagem que eu coloquei, quando você coloca o branco, você já perde uns elementos de nuance. Aí, falar disso tudo, é até uma curiosidade nossa da história do jornalismo, é que, com base nisso tudo, dessa coisa de não ruído, você vai ver que na década de 80, 90, toda apresentadora, todo repórter, pelo menos da Globo, a mulher tinha cabelo curto. Isso tinha o que a Alice Maria chamava de padrão Globo. Ela criou esse padrão Globo
em que a mulher cortava o cabelo, por quê? Porque se eu tivesse ao vivo, se viesse uma ventania, eu conseguia fazer sem que o meu cabelo estivesse ali atrapalhando aquela entrada ao vivo. Então, ou sem que o repórter ter que ficar consertando aquele cabelo. Joia mínima, ombros sempre cobertos, a maquiagem a mínima. A gente viu aí, acho que a Glória Maria, com um brinco um pouco maior, que já era uma super ousadia, mas ainda assim, o fato dele ser maior, ele é bem fininho, bem discreto no contexto, e por muito tempo, junto com o terninho, por muito tempo isso aí foi um padrão. Eu, quando entrei na televisão, isso ainda era um padrão, a gente tinha que usar isso, e depois foi ficando meio extemporâneo, meio fora de lugar, meio sem sentido. Isso foi sendo adaptado e ainda atualizado. Então, a gente vê a apresentadora hoje, a Maju Coutinho, de ombro de fora, de saia, de cinto, com alguns elementos visuais, porque se entendeu que, aquilo estava meio fora do lugar. Ainda assim, você vê que, por exemplo, na equipe de esporte, eles põem um uniforme para a equipe toda, para todo mundo estar com aquele visual que comunique alguma coisa sutilmente e dando um sentido de time, de unidade, e, ao mesmo tempo, conservando um certo padrão. E eu pus a Gabriela, acho que é a Gabriela Prioli, né? Apresentadora e comentarista na CNN, porque eu vi recentemente ela falar assim, poxa, por que não brincão? Por que eu não posso ter meu brincão? Quando eu comecei na CNN, até hoje eu recebo um monte de crítica quando eu faço algum programa, algum comentário com brinco. E eu vou continuar usando assim, mesmo assim, porque não importa. Eu acho interessante esse comentário que eu trouxe aqui, porque, por um lado, ela tem razão, qual é o problema da mulher usar um brincão, um brinco bonito? Por outro lado, só dela falar a quantidade de gente que comenta isso, já mostra que a informação que ela está dando está se perdendo, em parte, por uma discussão se o brinco dela é grande, se o brinco dela é pequeno. Então, como a gente não é uma estrela da televisão, a gente não vai estar lá toda noite, quando você for dar a sua entrevista, você pode ter presente que você pode querer aparecer com um baita do brincão ou com um baita do decote why not, mas você pode saber que aquilo ali está contribuindo para a persona que você construiu. E a persona que você construiu não necessariamente é você inteiro, é você para aquele momento. Tá? Maquiagem. Para a mulher é meio óbvio, né? Que essa maquiagem dessa moça aí está exagerada, eu pus aí como exagerando, nem demais, mas eu acho que agora eu queria me dirigir especialmente aos homens. Falando num sentido bem prático, tem hora que maquiagem é importante. Então, se você tem esse volume de olheira desse rapaz aqui, não seria nada mal usar um corretivo de olheira. Isso não fala de sua objetividade, de sua masculinidade, isso fala seguramente dando uma imagem, porque senão essa olheira vai entrar como uma informação. E essa informação, na nossa cabeça, a gente atribui isso a quê? A cansaço, a falta de saúde, né? A doença. Então, como a gente, em geral, está vendendo uma informação, uma imagem junto, não é menor a gente, como homem também, se for o caso, pedir uma ajuda. E eu coloquei esse outro rapaz aí suando, porque esse é o mais clássico. Muitas vezes tem gente, às vezes você começa a entrevista, o cara fala assim, às vezes ainda mais quando é um debate, não, esse negócio é coisa, os preconceitos, né? Ai, não vou pôr maquiagem, isso aí é coisa para mulher. E o cara começa a transpirar. E aí a sensação visual, para quem está em casa, às vezes está transpirando até pelo nervoso de estar numa entrevista, o que é normal, a sensação visual é de que o cara está passando sufoco. A gente, quando vê alguém suar, a gente associa a insegurança, né? Então, você está num debate, o outro está lá todo lindo e fresco, e você está todo transpirado, também não é legal. O que vale, até, por exemplo, eu tenho um irmão que nem pagando, ele tem seus preconceitos, ele não usa. Mas existem hoje em dia lencinhos que até cremes transparentes que seguram oleosidade, que vale a pena considerar, falando dos aspectos muito práticos da nossa comunicação visual. E aí eu trouxe um exemplo aqui, não sei se vocês viram, o primeiro
e o segundo debate dos dois candidatos, então candidatos, né? O presidente atual dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o candidato democrata Joe Biden, e eles debatendo na CNN. E aí, no primeiro debate, me chamou muita atenção a palidez do Biden. Eu, quando vi, ele, por exemplo, eu trouxe essa foto aqui, para mim a gravata estava errada, ele estava pálido. Olha como ele parece muito mais velho do que o Trump. Ele é mais velho que o Trump, mas ele não é tão mais velho assim, né? Porque um está melhor maquiado, falando em bom português, do que o outro. Um está melhor... a colorimetria está funcionando melhor do que o outro. E aí eu até comentei com meu marido, quando a gente via o debate, eu falava, meu Deus, mas cadê a equipe do Biden que não põe um blush nesse homem? Porque este é um senhor que parece que não vai chegar ao final de um mandato, né? Que tá velho demais. E olha o que acontece, a comparação em relação ao segundo debate. Essa já é uma foto do segundo debate. Eu pergunto, aqui ele parece tão mais velho assim que o Trump? Observem como ele está mais corado. Observem como aqui tem uma maquiagem, né? Porque o Trump não precisa dizer, esse homem laranja, né, gente? Eu não sei nem se isso é só... como é que chama? Aquelas camas de bronzeamento, né? Mas o homem é alaranjado inteiro, com esse cabelo meio pintado de alaranjado também. Mas agora, do lado do Joe Biden, a mim, pelo menos, no segundo debate, me pareciam homens da mesma idade, ou pelo menos da mesma geração. E olha como as cores fizeram diferença para ele também como candidato. Um belo detalhe da gravata colorida, fazendo referência ao partido dele, a pequena bandeira dos Estados Unidos aqui, diferente do primeiro caso, me parece um pensamento... ali também tinha bandeirinha, não tinha nem observado. Me parece que essa aqui, comunicação, essa maquiagem está mais bem resolvida com a luz, essa gravata está mais bem resolvida. E olha, falando de maquiagem, trouxe uma entrevista que eu achei na internet, uma foto da entrevista também do presidente Jair Bolsonaro. Eu sei que ele também não aceitaria isso, mas, a meu ver, nessa entrevista aqui, meu Deus, que diferença faria um pouco de maquiagem. Ele está pálido, ele está com olheiras. Eu não sei se foi a intenção dele aparecer aqui, mas aqui me parece uma imagem de um presidente que está adoentado. E aí, você não faz isso sem uma intenção. Pelo menos não a gente com o nosso cliente, muito menos a gente próprio, se a gente tem poucas oportunidades de falar com a imprensa. Então, não é menor. Em relação à postura para a entrevista... Gente, minha água... Em relação à postura para a gente dar entrevista. Qual é o ideal da postura? A gente estar parado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as cadeiras giratórias. Às vezes você senta em entrevista giratória, a pessoa fica ansiosa. Vocês estão me vendo? A pessoa fica assim, ó. Mas foi mais de uma vez que eu vi, não foi uma assim. E a pessoa que está em casa está te vendo entrevistar, que você está aflito, e você está assim, ó. E o outro está falando, e você está assim. E a pessoa está perguntando, e você está assim. Isso é muito preocupante. A gente, na TV Senado, teve uma época que a gente chegou a tirar do entrevistado as cadeiras giratórias. A gente tinha umas cadeiras de debate, e a quantidade de gente que vinha e fazia isso na cadeira fez com que a gente mantivesse a cadeira giratória só para os apresentadores. E para as pessoas que estivessem sendo entrevistadas, a cadeira era fixa exatamente por causa disso. Porque isso gera um balanço. Imagina a câmera vendo isso. E de pé, a mesma coisa. Eu não sei se vocês já notaram, ainda mais quando a entrevista é mais longa, a pessoa fica de pé, ao vivo ela fica assim, ó. Ela fica passando de pé em pé, e ela fica assim. Então, se você tiver que fazer isso, estou falando dicas muito práticas aqui, abre um pouco a base do pé e se planta nos dois pés ao mesmo tempo, para você conseguir fazer isso de forma melhor, tá? E a outra, que é para onde que eu olho, que essa é uma dica que também serve muito. Para onde você vai olhar quando está dando a entrevista? A minha resposta é para o repórter.
a não ser que o repórter esteja muito de lado para você, da câmera. Então, eu vou até tirar daqui para mostrar isso para vocês, para eu ver vocês quando eu falo isso. Espera. Daqui a pouco a gente volta para esse. Não era isso que eu queria fazer, não. O que eu queria era stop share. Voltei. Porque ali me dá um pouco de aflição não ver vocês. Olha, eu, por exemplo, acabei de descobrir que o Fernando é flamenguista. É uma informação, entendeu? Que ele está deixando aqui de comunicação clara. Eu não tinha visto antes. Mas, voltando aqui para as dicas práticas, isso, a pessoa... Está aqui o repórter, né? Ele me apresentou o microfone aqui. Se ele está aqui, a câmera está aqui onde está a minha câmera para você, eu olho para ele. Porque se eu estiver dialogando com ele, ou eu olho para ele e para a câmera, para ele e para a câmera quando eu já estou mais treinado. Do contrário, a comunicação visual com ele vai me favorecer, vou ficar menos nervoso porque eu estou conversando com alguém, não com uma teoria, e vai favorecer a interação dele com você, porque ele se sente se comunicando e ele vai te responder. Agora, você está numa coletiva, o cara perguntou aqui, ó, você vai responder assim, para toda a imprensa que está aqui, você vai começar e vai olhar para a câmera. Agora, quando você quiser se dirigir a quem está em casa, aí você vai olhar no olho, no meio da bolinha da câmera. Igual eu estou fazendo aqui, ó, porque eu estou conversando grande parte disso olhando assim. Não é exatamente para a câmera, é para vocês, porque eu, na verdade, eu estou vendo vocês. Mas quando eu quero falar assim, eu quero falar... Vamos treinar esse impacto? Então, agora, por exemplo, eu estou falando com vocês, eu estou olhando aqui para a Lucélia, estou olhando aqui para o Danilo. Agora eu estou olhando para a câmera. E eu estou falando para a câmera. Vocês conseguem ver a diferença do efeito de como eu estou me dirigindo para você? É esse o efeito para quem está em casa. Então, esse é um treino também. Se a gente tivesse uma aula presencial, possivelmente a gente ia ter um pedaço da nossa aula, é por isso que presencialmente ele é maior, em que a gente ia ligar a câmera e a gente ia treinar isso. Mas aqui a gente está conseguindo muito dar essas dicas por alto. Então, é olhar para a câmera. Quando eu quiser me dirigir, então, estou aqui. O sujeito me perguntou, Ângela, o que você acha não sei, do resultado do futebol? Eu acho que foi interessante ver o time tal jogar dessa seguinte maneira. Agora, eu quero lembrar você, amigo, que torce para o mesmo time que eu, para ir encontrar com a gente no próximo jogo dia tal. A sua presença é importante. Você entendeu que quando você falou com ele, você virou a câmera e olhou para ele. Do contrário, você pode continuar conversando, batendo a bola com o repórter. Essa é uma dúvida que eu queria tirar. Vamos... que estão acontecendo em casas, adorava os colares de bijuterias. Estou vendo um monte de comentário aqui, do aula remota sentada numa bola de pilates. Nossa senhora, Regina, não senhora, para de saltar, porque a pessoa que tiver astigmatismo, ela vai até doer no coração. Sua imagem da Marina, ela passa a vida inteira sóbria e de coque, depois me solta o cabelo e usa roupa totalmente diferente que ela sempre usou. Marina Silva, podemos trazer também alguns casos dessa interpretação. Deixa eu voltar. Mas o Biden está fisicamente muito melhor que o Trump. Aquela trotadinha que ele deu, eu já não acompanho. Pois é, o Trump de saúde pode ser, mas veja, as pessoas não estavam vendo a verdade, as pessoas estavam vendo os personagens que estavam plantados ali. Vamos voltar para o nosso assunto. Oi, sou eu, a Karen. Posso só fazer uma... que as coisas são rápidas aí no chat, aí eu tentei, enfim, tomar nota de algumas coisas para te ajudar depois na hora das perguntas, mas a gente vai falando bastante aí, então só para não perder o tema aí, enquanto você ainda está falando do que tira a nossa atenção, alguém perguntou se a questão de roupa branca seria só para ambiente fechado ou para ambiente externo também. E o Fernando, se eu não me engano, falou da questão das máscaras, se o uso inadequado das máscaras, inadequado, não lembro se era bem essa a palavra, mas se o uso da máscara pode atrapalhar e desviar a atenção também agora nas entrevistas. Então, ótimas perguntas, gente. Nossa, Karen, está eleita. A partir de hoje, eu quero oficialmente te dar a palavra da pessoa que vai
entrar e transformar esse chat nas perguntas para eu não me perder, tá? Ainda bem que eu contei para vocês que esse negócio para mim é novidade. Não sei como é que vocês estão lidando com isso, mas é muito diferente essa aula assim. Muito obrigada. Então, voltando para as duas perguntas que eu acho que são super pertinentes de cara. Primeira, máscara. Pode ser um ruído? Sem dúvida, né? Pode ser. Pode não ser. A verdade é que nós estamos no meio de uma pandemia e hoje as pessoas já começaram a se acostumar a ver você na rua de máscara. Então, se a sua máscara é uma máscara neutra, essa máscara, possivelmente, ela vai entrar no contexto da informação, ela vai lembrar ao nosso espectador que nós estamos numa pandemia. Mas se você perceber que está no noticiário, num contexto que estão todos de máscara, isso já o nosso cérebro já automatizou e já colocou lá na caixinha das coisas que a gente presta menos atenção. Agora, se no lugar da minha máscara aqui eu colocar uma informação por escrito, ela vai se transformar numa informação, que pode ser um ruído se essa informação não estiver compatível com o conteúdo que eu estou querendo passar. Então, eu estou querendo passar um conteúdo aqui e meti uma máscara aqui do Flamengo que não tem nada a ver, essa máscara vai estar dando um conteúdo assim, gente, o que a Ângela aqui está mexendo a roupa do Flamengo? Me convidou a pensar uma coisa, o que tem uma coisa com a outra. Mas se eu sou candidato, sou o Eduardo Paes e estou com 25 na cara, estou mais enfatizando, entre aspas, se é um ruído ou um ruído positivo. Na verdade, é a síntese da informação que ele quer passar, concorda? Porque o que ele quer mesmo é fazer você lembrar desse número e meter na urna na hora que você for votar. Ou 50 do Boulos, né? O vice-presidente só usava a máscara do Flamengo, falou a Camila Martins, é verdade. E aí a gente pergunta, essa informação é positiva, é negativa? O fato de que a gente perceba isso, outro dia eu vi ele também com a máscara do Exército, me pareceu passar conteúdos. O que a gente percebe é uma informação. Karen, qual era a outra pergunta mesmo? Branco. O branco, às vezes, quando a gente está na luz do sol, a gente, por exemplo, até a gente como repórter, a gente está dando fazendo o que a gente chama de passagem, aquele momento que o repórter aparece. Muitas vezes, quando a luz está muito forte em cima, a gente tem, na equipe de televisão, um negócio que chama rebatedor. Nada mais é do que o isopor branco. E esse isopor branco, o próprio repórter auxiliar, às vezes, coloca ele de baixo para cima, assim, porque, ao colocar de baixo para cima, aquilo rebate a luz que está incidindo de forma forte aqui, fazendo sombra sobre o rosto, e só de ter esse rebatimento, isso vem para o rosto também. O branco, ele causa esse efeito. Então, você vai ter o efeito de refletir a luz. Eu não vejo um problema, a princípio, de você estar usando branco numa área externa. Mas a roupa clara vai te beneficiar em certa medida. Se você já estiver num ambiente muito claro, não, acho que não vejo problema, não. Acho que a princípio poderia ser sim. Tá? Agora, deixa eu voltar lá para o share screen, porque tem mais coisa aqui para a gente. Simbora. Porque agora eu queria entrar... seguro o microfone. Eu não sei se vocês notaram lá no sanduíche Ishi, que é a minha preferida de... Gente, não adianta. Entra erro, sai erro, e a sanduíche Ishi é meu preferido. Eu rio todas as vezes que eu assisto. Então, assim, quem segura o microfone? O repórter. Não tenta pegar o microfone da mão dele, a não ser que ele te forneça, e, em geral, não vai ser durante a entrevista. Se você tiver chegado num lugar e alguém falar, Ângela, o Adriano, este é o seu microfone, né? Santana, esse é o microfone, você vai estar segurando ele. Mas durante a entrevista que ele usou o microfone para fazer uma pergunta e apontou esse microfone para você, não tenta pegar esse microfone, que esse microfone não é seu, e fica feio, porque ele não vai te dar esse microfone. E eu já vi mais de uma vez, às vezes ao vivo, na televisão, ainda mais no interior, a pessoa tentando tirar o microfone da mão do repórter, e o repórter segurando o microfone. E isso é do tempo que não virava meme, hoje em dia vira fácil. Informação visual implícita. Eu coloquei aí essa parede de cartolina, né, simulando uma estante de livros, porque isso foi uma meme, começou como uma meme e virou um dos produtos mais vendidos da internet, do Mercado Livre, por um período no Brasil. Por quê? Porque, na verdade, a gente nunca viu tanto livro na vida, né?
todo mundo que começou, especialmente jornalistas, professores, acadêmicos, ao dar suas entrevistas de casa, escolheram o ambiente em que os livros estivessem no fundo. Por quê? Porque, além de agregar autoridade para a pessoa que está falando, e é inegável que agrega, essa pessoa é leitora, uau, olha ali quantos livros, além de agregar autoridade, ele forma um fundo bonito, um fundo texturizado, ele não é uma parede branca, né? E expõe a nossa, entre aspas, cultura, sem expor muito da nossa intimidade, não dá nem para saber que livros são esses. E aí o cara bolou esse negócio e falou, nunca vi tanto, metade daquilo é falso, quem se interessar, a Karen está anotando aí, mas brincadeira à parte, isso realmente aconteceu. E aí eu estou chamando de informação visual explícita no ambiente. Tem coisas que a gente explicitamente coloca no ambiente e que falam sobre a nossa personalidade. Eu pus essa moça aí porque não tem um só vez que ela faz comentário que eu não leio esse saravá que está escrito atrás dela como um comentário, como uma observação, como uma opinião quase, né? Ela está usando um termo específico. Então, se eu fosse dizer assim, essa moça é evangélica, dificilmente, né? Saravá não é uma saudação evangélica, né? Então, essa informação, ela pode ser, sim, muitas vezes explícita no seu ambiente visual e não necessário, e se for coerente com a persona que você está apresentando ou com o conteúdo que você está dizendo, isso, em tese, tende a agregar, né? A gente brincou, a gente fez essa leitura aqui agora há pouco, então eu brinco aqui em casa, eu tenho lá meu violão, eu sou e nessa confusão já tem um tempo que meu violão está aí. E, em geral, ele entra como um conteúdo à parte, que não necessariamente tem a ver com o meu conteúdo como jornalista, mas seguramente tem a ver com o meu conteúdo como pessoa. Então, ele se compôs ali. Outras dicas de elemento super básico para a gente passar adiante, meu Deus, hoje eu já estou com um pouco mais de medo desse horário. As dicas, profundidade. Se você for na sua casa e você for dar entrevista amanhã ou depois, seja online, ou principalmente se for porque uma equipe veio até você, escolha, já deixa montadinho um ambiente em que ele deva ter profundidade. Quanto mais perto da parede você está, quanto mais a parede está colada em você, mais reclusa está a sua imagem e mais empobrecida está a sua imagem. Em geral, olha, até para dar entrevistas assim, se escolhe um canto, olha aquela imagem que eu pus ali de uma simulação, tem um abajurzinho ligado, aquele abajur, possivelmente o fato dele estar ligado é meramente cênico, mas ele agrega um colorido, uma plantinha, nem sempre livro, que a gente falou dos elementos da composição de cena, eles são muito melhores do que, às vezes, a parede branca sem nada, né? Evitar, por outro lado, o fundo em movimento, né? Se você tiver, salvo que esse movimento seja lá atrás e muito difuso, você está dando entrevista com uma redação no fundo, tem emissoras ligadas, é um movimento muito sutil, muito controlado. No início, por exemplo, canais do Brasil Televisão, Globo News, eles deixavam a redação muito explícita. E, com o tempo, eles foram fechando essas redações. Eles foram colocando filtros, eles foram deixando mais fumê. O próprio Jornal Nacional, ele foi deixando a redação lá embaixo, porque a redação ali também gera uma informação que nem sempre é intencional. Embora essa jornalismo com a redação do fundo tenha uma intenção, é te mostrar, olha, o que eu estou dizendo aqui está sendo apurado. O que eu estou dizendo aqui, não estou dizendo eu, tem uma equipe dizendo. Tem uma força. Quando o Jornal Nacional investe em fazer um traveling e mostrar uma redação enorme para depois ir para o estúdio, ele está dizendo, olha o tamanho do meu jornalismo. E tudo isso está te dando informação. De novo, a adequação... Profundidade é sobre o que exatamente? Eu me perdi. A profundidade da imagem, desculpa. É profundidade da imagem. É aquilo que eu estou dizendo. Se uma coisa está muito... Se eu tenho pouca profundidade entre mim e a câmera, e entre mim
e a parede, a sensação visual que você tem ao gravar com essa pessoa é essa pessoa encostada, prensada na parede. E isso, em geral, não é bonito. É muito mais agradável ao nosso olho que você esteja num contexto de profundidade no fundo. É isso que eu quis dizer. Entendeu? Então, por exemplo, aqui nem é uma grande profundidade, mas você tem uma profundidade, você tem elementos ao lado, atrás. E se você quando você está numa mesa aqui, ele nunca coloca a parede chapada atrás de você, ele vai te colocar meio enviesadinho, assim, para falar. Por quê? Porque o que ele está tentando buscar, o cinegrafista, é um pouco de profundidade para a tua imagem. E não raro, ele vai iluminar lateralmente para dar aquele sentido de profundidade. Se vocês quiserem, se for uma coisa importante, amanhã eu posso tentar fotografar alguma coisa que a gente veja em Jornal Nacional, para vocês verem como isso é frequente. E, por último, cuidado com vidro e com reflexo, né? Lembrando que reflexos refletem. Estou com meu óculos aqui hoje de proteção lá de coisa, né? de iluminação azul, né? E ele está protegido, e possivelmente vocês estão refletindo aqui, ó, essa luzinha usada para a aula, que é essa coisa redonda. Isto é uma informação e pode entrar como um ruído, muitas vezes. Comunicação sonora. Eu ainda tinha um exercício para hoje, mas eu posso passar para a próxima aula. Comunicação sonora. Nós falamos até aqui sobre a nossa comunicação visual na nossa entrevista. Agora eu quero falar sobre som. Sotaques, pronúncias e entonações são informação. Sobre sotaque não há muito o que dizer, senão que é um elemento que agrega ou desagrega informação. Eu me lembro que teve uma novela, nem me lembro mais qual, da Globo, que foi fazer um sotaque e gerou uma enorme resistência na região Nordeste, porque os sotaques eram horrorosos. Isso há muitos anos. Então, eles precisaram treinar a equipe e a Globo começou a ter uma política de contratar os atores locais, porque era muito empobrecedor para alguém de lá ouvir a caricatura do sotaque, e aquilo gerava um ruído enorme na novela, na região, quando deveria agradar aquela região popô, estamos mostrando a novela. Pronúncia, né? Quando a gente usa a pronúncia, e as entonações, que também são determinantes. As nossas ironias, as nossas sutilezas de interpretação, todas dependem, na verdade, da voz. E aí eu pus até, eu entrei aqui no que a gente chama de uso intuitivo, de graves e agudos. Todos nós temos isso, né? Então, a gente, por exemplo, a criança, ela reconhece, você vê que, naturalmente, você vê uma criança, o que você faz? Você vai com a sua voz para o agudo, porque aquele agudo entra mais suave, o grave tem uma outra conotação, né? O nosso ouvido, a criança, ouve melhor os agudos, ouve mais agudos do que graves. Então, por isso também que uma voz o tempo inteiro aguda fica insuportável. Eu tive uma conhecida que ela falava o tempo inteiro no falsete. Então, ela falava assim: oi, gente, tudo bem? Ela falava assim o tempo inteiro. Depois de 10 minutos conversando com ela, já me desorganizava, eu já tinha dificuldade de prestar atenção no conteúdo, não porque a voz fosse aguda, existem vozes que são agudas, mas porque a voz estava colocada num lugar que é outro, que não é verdadeiro, é esse aqui. E isso é um ruído de informação, ou é uma informação. Falando de uso intuitivo de grave e agudo, só para ilustrar isso, por exemplo, eu não sei se vocês têm cachorro, eu tenho. O meu, ele agora que ele está com 2 anos e meio, então agora que ele começou a parar de devorar brinquedos móveis e fazer xixi em todos os lugares. Mas enquanto a gente queria dar aquela bronca nele, então, várias vezes meu marido chegou e falou assim, não, quando ele fizer xixi aqui, a gente tem que chamar ele e dar uma bronca nele. E aí, eu falei, bom, então vamos fazer isso. Então, quando a gente chama Cocucho, ele chama Cocucho, o nome do meu filho. Cocucho, 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 ele, plum, esconde. Aí, muitas vezes agora ele entra debaixo do sofá num lugar que é impossível tirar ele de lá. E aí, por exemplo, quando a gente chama
Cocucho, que ele sabe que a gente é um jeito de chamar, ele só está entendendo graves e agudos aqui, ele só está entendendo a entonação, ele não está nem um pouco preocupado com o conteúdo. Tanto é assim, que aí quando a gente acha ele lá, eu falo, mesmo quando eu vou dar bronca, mesmo quando eu falei, Cocucho, estou bravo com você, ele está lá. Aí eu falo, vem, Cocuxi. Ele, vem. E aí a gente dá bronca. Por quê? Porque ele só está dialogando com a nossa informação sonora, especialmente um cachorro que escuta melhor que nós, né? Dicas práticas, então, de comunicação sonora. Aquecer a voz, tá? E a dicção. Então, a gente tem exercícios para isso. Antes da entrevista, eu vou repetir isso, vocês coloquem assim no cérebro, em letras garrafais, antes da entrevista. Nunca sentado lá. Mas ajuda pra caramba, careta, bocejo, especialmente se for uma entrevista de manhã, gente. Língua. E o que para mim funciona mais, porque esse com 2 tempos a gente tira só para acordar essa musculatura, mas vibração de lábio e vibração de língua são super legais, porque de repente vem aquela frase, especialmente para o jornalista, e por algum motivo, se aquela musculatura não está aquecida, sai feio, sai na hora. E se a gente não tem esse hábito, então assim, pô, vai falar para a rádio, para a televisão, ou seja, vai falar para um veículo que vai usar o seu som, eu antes, mesmo que fosse no banheiro, umas 5 vezesinhas. Gente, podia pedir para todo mundo fazer isso, né? Podia abrir aqui e pedir para o Adriano, já estou imaginando, fazer isso, entendeu, Karen? A gente podia fazer isso um pouco, mas faz diferente. É uma super dica prática. E o tal do trava-língua, que eu vou lhe confessar, nem sempre eu faço, mas esses outros, quando eu tenho uma coisa ao vivo para entrar, eu sempre dou uma aquecida antes, eu acho que faz a maior diferença. O trava-língua, eu não faço muito não, mas eu seguramente, como a gente, em geral, quando entra ao vivo, a gente entra sobre um assunto que a gente mais ou menos tem domínio, quando eu percebo palavras ali, eu as treino, eu as repito. Então, eu falo... Então, se você tem palavras... Agora, por alguma razão, não me ocorre nenhuma. Tagarelei. Eu tagarelei, você tagarelou, nós tagarelamos. Se você tem esse tipo de palavra, treina essa palavra antes, repete umas 3 ou 4 vezes articulando, para você não se sentir constrangido na hora. Eu já falei isso, né? Jamais em frente à câmera. Lembrando que, na hora que você sentou dentro de um estúdio, seja de rádio ou de TV, ali já é o jogo, já está valendo o jogo. Você já não vai falar nada, você já não vai falar nada que não seja dentro do seu conteúdo, você já não vai pedir nada que não seja dentro do seu conteúdo, e muito menos você vai ficar lá, porque a gente não quer ser candidato a ser Ruth Lemos, nem ser a nova meme, né, gente? Então, e tem uma água por perto agora mesmo, a minha garganta faltou, e eu precisei de uma aguinha, e faz uma diferença enorme você reidratar ali, ainda mais porque os estúdios são com ar-condicionado forte, o ambiente pode estar seco, e aquilo pode até, eventualmente, esse ar-condicionado pode estar sujo, né? Fui falar de água, lembrei, e faz uma diferença muito grande para a gente estar hidratado. E respire, e fale mais devagar. Agora, se acontecer de você travar, gaguejar, então você foi lá falar, eu tagarelei, deu errado. Você vai falar, eu tagarelei, não, desculpa. Respira, se desculpa e fala, eu tagarelei. E segue o baile. Não fica eu tagarelei, você tenta, ou eu trouxe até aqui um caso de uma jornalista, gente que estudou piano comigo em Juiz de Fora.
essa moça, e vocês vão ver que vou soltar aqui, ela tenta a palavra, lá pelas tantas ela não consegue, e ela literalmente substitui a palavra. Vamos ver? E olha, sobre a decisão do sábado, o presidente do Tribunal de Justiça do Rio, Cláudio de Mello Tavares, responsável pela decisão cassada depois pelos ministros do Supremo, divulgou uma nota, segundo ele, como resposta à deturpação que tem visto sobre sua decisão. O desembargador declarou que jamais fez censura que ocorreria se tivesse proibido a publicação ou a circulação da obra. E que ele simplesmente fez um alerta sobre o conteúdo delicado para que os pais pudessem decidir ou participar da decisão de aquisição. Cláudio de Mello Tavares afirmou ainda que sempre respeitou a a variedade de ideias e de opções sexuais, mas que ao tratar de crianças e jovens em formação, entende que o alerta aos pais é devido em respeito a eles. É isso aí, plural. Vamos lá. Opa. A Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu... Então, não era isso que eu queria fazer, galera. Vamos lá para o stop. E aí eu vou continuar aqui com entrevistas para a rádio, para a gente seguir aqui, já faltam os últimos 15 minutinhos. E quando o som... Oi. Eu queria te perguntar sobre projeção de voz, se você teria alguma dica para complementar. Então, foi bom que eu passei por isso rápido, né? Tá vendo como é ruim? Eu fiquei com pressa no nosso tempo e falei dos graves e agudos e passei direto sem explicar muito bem. Eu acho que sim, quando você for projetar, a gente usa intuitivamente os nossos graves e agudos. O que eu não falei é que muitas vezes dá para a gente usar de forma mais intencional os nossos graves e agudos, né? Então, quando eu digo, nossa, eu estou chateada com você, é muito diferente de dizer, nossa, mas eu fiquei chateada com você. Percebe que eu mudei praticamente só o lugar da voz? Quando eu falar assim, menina, estou muito impressionada com o que você fez. É muito diferente de eu falar, menina, eu estou muito impressionada com o que você fez. Esse lugar de colocação da voz vai suavizar ou enfatizar o conteúdo que você está dizendo. Então, isso não é uma coisa fácil, isso é um treino, né? Mas é muito importante você ter noção que quando a gente vai ao nosso próximo, achei que dá para ser hoje, mas vai ser no próximo. Gente, desculpa, falar em ruído de comunicação, eu sou um exemplo de ruído de comunicação hoje, tudo bem. Mas quando a gente for treinar a nossa frase síntese, a gente vai poder, por exemplo, escolher em que lugar a gente pode acrescentar essa colocação da voz. É só muito importante saber que se a gente já não tiver a voz como ruído, já é bem bom. Por uma vez eu fui fazer uma entrevista com um fânio, gente, não aguentei, não foi pro ar, não tinha condição. Eu perguntei para ele assim, mas eu cheguei lá, não, esse cara é o que mais sabe, o produtor me mandou lá, tal, não sei o que, ele sabe muito, lá vai gravar com o cara, tudo bem, cheguei lá, não sei o que, o homem falou, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Falei, já vai dar errado. E eu tenho riso solto. Então, ele falou assim, eu falei, mas quanto que o governo vai investir? Ele falou, 3 milhões. Eu falei, 3 milhões? Não, 3 milhões. Eu falei, 6 milhões? Não. Eu desisti de perguntar, eu não fazia a menor ideia do que aquele homem estava falando. Ou seja, aquele homem era um ruído ambulante de voz. Não é o nosso caso, mas um problema de dicção aí é um 2.0. Você não vai conseguir só resolver com o seu media training, você vai ter que resolver com um profissional de fonoaudiologia, porque seja fono, seja essa voz colocada muito no falsete, ou seja, por exemplo, uma gagueira, ela vai te desafiar mais do que as outras pessoas normal, mas todos nós que podemos ficar nervosos, podemos gaguejar, podemos tropeçar numa outra palavra, se a gente fizer essas dicasinhas de aquecer a voz e principalmente treinar a síntese do nosso conteúdo, vai fazer muita diferença no conteúdo-chave. Falando da nossa... Vou seguir, tá bom? Tá respondido, gente?
Qualquer coisa, vocês abrem o microfone aí e me perguntam, certo? Porque eu não estou vendo o chat aqui quando eu abro essa apresentação, divido a tela para vocês. A preparação, no caso da rádio, ela pode conter dicas por escrito. Para a televisão também pode, mas é um treino, você pode ter um papel ali na sua frente. Se você estiver sendo entrevistado numa bancada, também não é má ideia. Na rádio, isso é especialmente útil. Você está falando, mas nunca esse conteúdo deve ser uma frase que você vai ler, porque na hora do vamos ver você vai se perder e vai ficar pior ainda. Mas você ter num papel o nome do repórter ou do programa, do apresentador, o nome da rádio, se você já fala com muita rádio ao mesmo tempo, vai te dar uma segurança, porque na hora do nervosismo, que o cara soltou, você fala, meu Deus, era Ronaldo, era Rodrigo, meu Deus, era Ronaldo, era Rodrigo, era Ronaldo, era Rodrigo. E a pior coisa que pode acontecer é ficar nervoso se fazer uma pergunta dessa, porque aí o cérebro dá aquele boot e o negócio não funciona e aí você não lembra de jeito nenhum. Então, se você tem essas coisas anotadas, elas também saem da sua linha de frente. Você bate o olho ali e fala, poxa, Ronaldo, muito obrigada por fazer parte foi uma alegria aqui fazer parte do seu programa. Qual era o nome do programa mesmo? Era Cidade Aberta, era Conexão Aberta. A Conexão Aberta, muito obrigada, Ronaldo, por fazer parte da Conexão. Isso pode estar escrito. Se você tem uma coisa fundamental, olha, eu vou combater a pobreza. Hoje, no Brasil, 6,2% da população está na linha abaixo da extrema pobreza. Se esse 6,2% está num papelzinho ali do lado, você não vai se perder. Além disso, você pode ter ali as palavras-chave para você, do conceito que você quer dizer. E agora é a parte que eu acho mais legal, que é, se você está falando para a rádio, aliás, se você está falando em qualquer lugar, mas se você está falando onde não existe imagem, é especialmente potente você criar uma imagem sobre o conteúdo que você está querendo falar. Por quê? Porque em casa a pessoa só tem a sua voz. Então, se você conta para ela, se você sintetiza a sua informação com uma imagem, essa imagem aterriza o conceito que você está querendo vender. Vocês estão entendendo isso? Isso, por exemplo, é a lógica por trás do personagem nos programas, no jornalismo televisivo. Você fala assim, o governo vai passar a distribuir ajuda emergencial para X milhões de pessoas. A matéria no jornalismo vai sempre começar de televisão, mas Dona Fulana está sem trabalhar há 15 dias, há 4 meses, em casa já falta arroz e açúcar. O que ele está fazendo com isso? Ele está aterrissando um conceito numa imagem. E agora você entende quem são as 10 milhões de pessoas desempregadas. São pessoas como a Dona Fulana que ele acabou de mostrar. Quando a pessoa fala assim, e é sempre porque isso aumenta a empatia e aumenta a nossa capacidade de aterrissar um conceito. Então, assim, quando você está falando, por exemplo, existem conceitos que são muito abstratos. Me ajudem a dar um exemplo. Isso que eu estou falando, né? A mão de obra empregada no Brasil. Quem são o índice de desemprego, mas as pessoas que saíram da PEA, da população economicamente ativa. Aí você fala, essa notícia é 10 milhões de pessoas saíram da PEA, você pensa, Só que quando eu te coloco assim, fulana de tal está procurando emprego há 6 meses, a partir de agora, que ela está mais de 6 meses desempregada, ela não conta para o Estado como uma pessoa desempregada, ela já conta uma pessoa que não é população economicamente ativa. Aí você começa a aterrissar o conceito. Quando a gente está no rádio, especialmente, ou quando a gente está vendendo uma ideia, a melhor coisa que a gente pode fazer pela essa ideia é criar uma imagem. Eu quero dar um exemplo aqui. Por exemplo, eu fiz uma entrevista recente sobre a nova marco regulatório do saneamento básico. Na prática, o projeto tinha intenção de privatizar o setor de saneamento. E eu fui falar com um relator desse projeto, um autor desse projeto. Então, ele estava favorável, querendo vender
a ideia de que esse projeto, a exemplo do que já houve no passado, que era a privatização do setor de telefonia, o setor de saneamento tinha ficado para trás. E eu marquei isso porque ele falou uma frase que me pareceu especialmente sensacional para dar esse exemplo. Quando eu perguntei, a primeira resposta dele foi: Ângela, nós somos um país em que as crianças estão com os celulares na mão e os pés no esgoto. Essa imagem, percebam que com uma frase, uma só frase sintética, ele me passou uma imagem. E essa imagem, lembra que a gente viu lá no início, exit, na saída do Trump, ou a imagem da Dilma sendo espetada por trás? Quando ele me passou um conceito, essa imagem que ele criou, ele fala que a privatização da telefonia deu certo, que mais da metade da população brasileira ainda não tem acesso a esgoto, e ele transformou um marco regulatório no setor de saneamento numa coisa concreta. E quando eu faço isso em rádio, é especialmente potente. E aí, a gente chega, então, no poder da frase síntese, porque a minha frase síntese, idealmente, vai ser imagética. Nosso tempo está chegando ao fim, eu tinha um exercício para a gente, mas ou eu posso fazer de dever de casa esse exercício, porque eu pus aqui, olha, a frase do Tiririca, vote Tiririca, pior que tá, não fica, embora não seja uma frase claramente imagética, não tem conceitos de imagem, a gente vê aqui uma síntese de pensamento. Ele está criticando, ele está falando do humor, né? Ele está trazendo um conteúdo marcante que, aliás, foi a frase que o elegeu. Essa frase o elegeu. As pessoas não estavam votando nele, as pessoas estavam votando na sátira, na crítica. As pessoas estavam dizendo: está horrível, estou dando a minha declaração de que eu estou insatisfeito com esse Congresso, pior do que está, não fica, é mesmo. Então, a forma como eu digo para o Congresso pior do que está, não fica, é votar no Tiririca. Então, a frase, não tenho a menor dúvida, a frase o elegeu. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Sei a síntese do que quero dizer, e aí eu quero chegar aqui, ó, no desafio do projeto das universidades, que eu vou ter que deixar como dever de casa, mas como a gente só vai se ver daqui a 2 dias... Espera aí, deixa eu parar de compartilhar esse trem. Voltei. Foi muito, gente. Encheu a cabeça demais? Hoje foi muito na linha prática do negócio, né? Eu não sei se eu tenho um desafio aqui, que era um dever, que eu vou deixar então para dever de casa, que eu quero provocar vocês a criarem uma frase síntese e uma imagem. A partir de agora, todos vocês serão entrevistados. E o caso que vocês vão ser entrevistados é o seguinte: tem um projeto para universidades públicas sejam pagas para aqueles alunos que estudaram em escolas públicas. Então, vamos supor agora que alguém apresentou o seguinte projeto. Para estudar em escolas particulares. Então, alguém apresentou o seguinte projeto. Poxa, você apresentou o seguinte projeto ou você é contrário ao seguinte projeto. Mas está sendo discutido aqui um projeto para que os alunos que saíram das escolas particulares e, portanto, pagavam escolas particulares, ao entrar nas universidades particulares, nas universidades públicas, que eles possam pagar às universidades públicas uma mensalidade. Lembrando que nem toda no Brasil a universidade pública é gratuita, mas isso não acontece em grande parte do mundo. Então, você é aquele parlamentar, aquele vereador, ou melhor dizendo, nesse caso tem que ser deputado mesmo, né? Porque é uma coisa, as universidades são públicas federais, e eu quero então que vocês pensem, número 1, na sua frase síntese. Se eu fosse falar isso para a rádio, como é que você defenderia ou atacaria esse projeto com 2 frases? Amanhã vou abrir câmera aqui e vou entrevistar a galera, hein? Amanhã não, gente, que fique claro,
na nossa próxima aula, que não é amanhã, é sexta-feira. Eu queria ter aberto aqui para nós um pouco mais de diálogo, não consegui hoje, visivelmente... Vou ler rapidamente os comentários. Começou a aparecer em casa com aquelas flores, ela ficou muito mais simpática, até comecei a gostar dela. Meu Deus, gente, é muita informação aqui no chat. Olha, produzindo programas de entrevista feito em lugares externos, viríamos especialistas nesses cenários. Vivi uma situação com o ministro Marco Aurélio, que quase cancelou uma entrevista porque tiraram as fotos da família do ângulo que ia ser feito. Pouca profundidade, deixa todo pobre, parede chapada, é a pior situação. Falamos aqui, e isso é o depoimento da Cida, dando uma força. Ótimo, e as flores da Cecília... Gente, meu Deus, eu estou perdendo muito, eu preciso dar um jeito desse chat estar junto com a gente ao longo. Karen, sua vez! Meu ascendente em virgem grita aqui. São basicamente comentários, a gente conversando no chat mesmo. Seus bestas, vocês conversando. É porque você não consegue ver, mas a gente vai trocando aqui. A única pergunta que foi da Cristiane sobre se as aulas serão enviadas para a gente depois. O que vocês querem, esses PowerPoints? É útil? A gravação da aula, porque a aula aqui é gravada, essa não vai ser enviada para a gente, não vai ser disponível. Essa fica disponível, pelo que eu entendi. Vocês vão ter essa disponibilidade na plataforma da universidade. Como vocês já estão cadastrados, sempre que vocês quiserem, vocês podem ver ou rever. Mas elas só vão ficar disponíveis ao final das aulas online. Todo mundo entendeu o dever de casa? A Andréia caiu a internet na hora e não ouviu a pergunta. Pode repetir a pergunta? Minha internet caiu na hora. E o grupo do Telegram? Não fiz, mas prometo que eu vou fazer, gente. E vou abrir a aula de sexta-feira com o nosso grupo, porque a partir dali a gente pode, inclusive, colocar esses conteúdos. Estou super em dívida com a Camila, não esqueci, que ia trazer um case, e com o vídeo de logo do início da aula. Karen Lombardi, você vai nos organizar isso aqui. Alguém precisava ter ascendente de virgem nesse grupo, para as coisas que nós perdemos. O caso da Camila... A Beatriz também pediu a palavra, queria fazer uma pergunta aí para você, queria comentar um caso que ela viu. Beatriz, será que dá tempo hoje, gente? Falta 1 minuto. Cadê a Beatriz? Ela está aqui? Quer abrir câmera, Beatriz, e trazer esse caso em 1 minuto, ou a gente encerra e você traz esse caso na próxima? É uma coisa rápida que eu pesquisei para lembrar sobre Elon Musk e o Steve Jobs, o efeito do silêncio constrangedor, que eles param e pensam pelo menos 15 segundos antes de responder uma entrevista. Vamos falar sobre silêncio e vamos falar sobre constrangimento, então, na próxima aula. Meu dever, então, já estou dentro do horário, o dever todo mundo, frase síntese, todo mundo sobre o projeto, para a gente começar e a gente usar esse exemplo para a gente fazer esse treino sobre nossas frases sínteses. Combinado? Gente, dúvidas? Na próxima eu vou abrir com vocês falando. Um abraço, boa noite, muito obrigada pela companhia, viu?